A área de Infância, Juventude e Mocidade da Federação Espírita do Estado de São Paulo tem como missão preparar os bebês, crianças e jovens para o mundo de regeneração, levando até eles o conhecimento dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. O objetivo é oferecer-lhes as ferramentas necessárias para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual, preparando-os a fim de que eles possam desenvolver todas as faculdades que fazem parte do seu planejamento reencarnatório, disciplinando seus pensamentos e ações, a fim de os conduzir ao caminho do verdadeiro homem de bem. A fim de cumprir esta tarefa, a AIJIN, Área de Infância, Juventude e Mocidade, desenvolve um trabalho de amor junto aos bebês, crianças e jovens de 6 meses a 15 anos, e a mocidade de 16 anos a 25 anos. Trabalho esse realizado por voluntários que concluíram o curso de formação específica, o CEP, Curso Espírita de Preparação de Educadores. Sabemos o quanto é importante a participação da família na educação e desenvolvimento das crianças e jovens. Por isso, atuamos também junto aos familiares, a fim de esclarecê-los e orientá-los sobre tão rica missão. Para tanto, desenvolvemos intensa tarefa junto às famílias com os grupos de apoio à família e grupo da terceira idade. Desenvolvemos nossas atividades na sede Maria Paula e também nas subsedes Casa do Caminho, Santo Amaro e Casa Transitória Fabiano de Cristo. A AIJIN desenvolve várias atividades. Atende crianças desde os 6 meses de idade, adolescentes, jovens e adultos até 24 anos, levando a essas diversas faixas etárias o conhecimento dos preceitos de Jesus à luz da doutrina espírita, o esclarecimento e o apoio necessários para iniciarem as grandes reformas morais, desenvolvendo suas capacidades e disciplinando sua vontade, de forma que sua consciência os dirijam para o caminho da compreensão, da caridade, do amor, do verdadeiro homem de bem, descrito no Evangelho. Através do CEP, Curso Espírita de Preparação de Educadores, prepara colaboradores que desejam trabalhar com crianças e jovens, ministrando os ensinamentos do Evangelho à luz da doutrina espírita. Também coordena o grupo da terceira idade, direcionando as pessoas maiores de 60 anos, trabalhadores da FESP ou encaminhados pelo DEPOI, oferecendo assim uma ambientação adequada a fim de estimular a continuidade do estudo da doutrina espírita e a socialização interpessoal. O grupo de apoio à família é direcionado ao público em geral e oferece aos pais e familiares o conhecimento da doutrina espírita com o estudo dos livros da codificação, palestras socioeducativas, preventivas e interativas de conscientização, elucidando principalmente sobre os desafios encontrados nos relacionamentos entre pais e filhos. No Espaço Jovem, promove o acolhimento dos alunos de 12 a 15 anos no período extra-classe, oferecendo inclusive cursos de inglês em parceria com a Escola União Cultural. No projeto Inclusão, é a FESP dentro da cultura surda, com cursos de Libras direcionados aos educadores da AIJIN e trabalhadores da área de assistência espiritual. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que nos reunimos mais uma vez para a nossa palestra, para o nosso encontro Família Online. Esse nosso encontro é uma iniciativa da área da Infância, Juventude e Mocidade da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Inclusive, nesse momento, nós estamos ao vivo, tanto no canal AIJIN FESP, como na plataforma YouTube. Pois bem, o nosso encontro tem duração de aproximadamente 1 hora. Nós iniciamos com uma prece de abertura, seguimos com uma leitura de harmonização, depois nós recebemos o nosso palestrante, e os temas da palestra são sempre ligados aos desafios que nós enfrentamos na convivência familiar.
geralmente palestrantes convidados e também os integrantes, né, da equipe Família Online. E hoje nós temos um tema muito importante, muito especial, com a nossa querida amiga Jussara Dantas, transtornos, ela vai falar sobre transtornos alimentares. Pois bem, nós iniciamos com a prece, seguimos com uma leitura de harmonização, recebemos o nosso palestrante e nós temos uma equipe atuando no chat, onde você poderá trazer a sua pergunta, a sua dúvida, seu questionamento. Nós vamos selecionar alguns e vamos perguntar aqui ao vivo para o nosso palestrante. Em seguida, nós prosseguimos com as vibrações e a prece de encerramento. Participe, deixe seu comentário, deixe seu like. Esse nosso encontro é muito importante, principalmente o de hoje, porque nós estamos encerrando o nosso semestre. E agora, meus queridos, eu convido a todos para nós iniciarmos o nosso encontro de hoje. Gostaria de convidar a nossa querida Nilza Netti, que vai trazer para nós a prece inicial e a leitura de preparação. Seja bem-vinda, Nilza. Boa noite, Dri. Boa noite a todos. Neste momento, vamos sintonizando com o plano espiritual que já está aqui presente entre nós. Que essa luz que eles emanam possa se estender a todas as famílias que estão participando desse nosso encontro. Que possamos ficar sintonizados com essa equipe de mentores durante todo o nosso encontro. Que eles envolvam nossa palestrante de hoje para que possamos aproveitar o melhor das orientações que vamos receber. Graças a Deus. E a leitura de hoje do nosso livro de preparação se encontra no sinal verde, a lição número 18, em torno da profissão. A profissão é privilégio e aprendizado. Se você puser amor naquilo que faz, para fazer os outros felizes, a sua profissão, em qualquer parte, será sempre um rio de bênçãos. O seu cliente, em qualquer situação, é sempre a árvore que produz em seu favor, respondendo sempre na pauta do tratamento que recebe. Toda tarefa corretamente exercida é degrau de promoção. Em tudo aquilo que você faça, na atividade que o Senhor lhe haja concedido, você está colocando o seu retrato espiritual. Se você busca melhorar-se, melhorando o seu trabalho, guarde a certeza de que o trabalho lhe dará vida melhor. O essencial em seu êxito não é tanto aquilo que você distribui, e sim a maneira pela qual você se decide a servir. Ninguém procura ninguém para adquirir condenação ou azedume. Sempre que alguém se queixe de alguém, está criando empeços na própria estrada para o sucesso. Toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. Que linda essa lição de André Luiz, né? E, normalmente, quando nós falamos em profissão, o que vem em nossa mente é a formação acadêmica. É um administrador, um médico, um advogado, mas todo trabalho justo, honesto, ele é a nossa profissão, independente do grau de hierarquia que estamos exercendo dentro de uma instituição. E
é contagiante quando encontramos alguém que executa suas tarefas com amor e dedicação. Nós sentimos o próprio ambiente ser envolvido por esta emanação que vem dessa dedicação e desse amor à profissão que ela está exercendo. Todos nós gostamos de ser bem atendidos, de ser bem tratados. Quando nós procuramos alguém para nos dar uma informação ou para nos ajudar em algo, a gente sempre espera que sejamos atendidos desta forma, não é? O trabalho, ele é sempre uma bênção divina. Devemos sempre ser gratos pela oportunidade de ter uma atividade útil para fazermos. Lembrando nosso querido Chico, que mesmo com suas limitações de saúde, nunca deixou de dar um sorriso a quem ele encontrasse na execução de suas tarefas. E esta é o nosso recado de hoje para essa lição tão maravilhosa do André Luiz. Dri, agora é com você. Nilza, muito obrigada pelas palavras, né, por esses comentários. Realmente, né, nossa profissão, o nosso trabalho é o nosso degrau de promoção. E assim, harmonizados que estamos agora, nós vamos para o ponto alto do nosso encontro, nós vamos convidar a nossa palestrante, Jussara Dantas, que trará o tema transtornos alimentares. A Jussara Dantas é psicóloga junguiana, ela atua há mais de 20 anos no atendimento clínico a crianças, adolescentes, adultos e idosos. É membro da ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, e ela também é palestrante da nossa Casa Espírita, aborda diversos temas, né? Está sempre aqui presente no nosso Família Online, e também ela participa do programa Novos Rumos, da rede Boa Nova de rádio e TV, e na TV também, na TV Mundo Maior. Agora nós vamos com muito carinho convidar a Jussara. Jussara, estamos ansiosos para te ouvir. Seja muito bem-vinda. Olá, boa noite, obrigada pelo carinho. Muito bom estar com vocês, de volta no Família Online. Bora conversar um pouquinho sobre transtornos alimentares, tema muito importante e muito presente com os nossos jovens hoje em dia. Então, é interessante a gente conversar a respeito. Por onde começar? Bom, bora falar um pouquinho do que se tratam esses transtornos. São doenças de caráter mental, onde há uma perturbação no comportamento da pessoa relacionado à alimentação. E esse comportamento compromete a saúde física da pessoa e também psicossocial, podendo acontecer em crianças, adolescentes e adultos, ou seja, em todas as faixas etárias. Então, para entendermos um pouquinho mais, eu vou falar primeiro de transtornos de forma geral, englobando todos, depois dá para a gente especificar um pouquinho esses transtornos. A maioria deles envolve o quê? Um foco excessivo no peso, no formato do corpo, ou nos alimentos, no tipo de alimentos que a pessoa ingere, levando a comportamentos que podem ser muito perigosos. Eles podem se desenvolver em qualquer fase da vida, mas na maioria das vezes, geralmente, eles aparecem na adolescência e na idade adulta jovem. Tá aí a importância desse tema para a nossa mocidade e juventude. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, esses transtornos alimentares são um conjunto de doenças psiquiátricas de origem genética, hereditária, psicológica, mas também social. E é caracterizado por uma perturbação persistente na alimentação da pessoa, considerando as suas características, e que pode ser exacerbado num período de dificuldade da pessoa, ou, por exemplo, no isolamento social que a gente teve até bem recente. No Brasil, segundo dados da mesma organização, da OMS,
4,7% sofre desses transtornos de compulsão, entre outros, e é um número muito grande. É quase 2 vezes maior do que a média mundial, que é 2,6%. Então, a nossa incidência acaba sendo muito maior do que a nível mundial, e o que é mais grave, pega entre 14 e 18 anos, justamente o período que os jovens estão em formação, se desenvolvendo, se profissionalizando, e os transtornos acabam influenciando absolutamente tudo. O que temas nós vamos abordar hoje? Anorexia nervosa, a bulimia, transtorno da compulsão alimentar periódica, transtorno alimentar restritivo evitativo, ou TARI, que são as siglas iniciais, pica, diabulimia, transtorno da ruminação, pregorexia, ortorexia e vigorexia. Gente, não se assustem com os nomes, não. Na medida que a gente falar de cada um deles, vocês vão perceber que não é tão difícil entender do que se trata. Geralmente, os 4 primeiros, que eu até coloquei as fotos, são os mais comentados. Ah, esqueci o último, os 2 últimos, druncorexia e fatorexia. E esses são bem atuais. Mas, geralmente, o pessoal se prende muito nos 4 primeiros, que são os mais conhecidos. Mas é importante conhecer a todos, pelo menos saber do que se trata, para identificar e, quem sabe, poder aí ajudar alguém. Causa dos transtornos. Eu até coloquei um spoiler nas bolinhas que estão ao lado. Nós temos a causa pegando o ser humano como um todo, na questão biológica, psicológica, social e também na espiritual, que eu vou comentar um pouco mais para frente. Eles são complexos, são influenciados por muitos fatores, e é uma combinação de tudo isso, da questão psicológica da pessoa, do ambiente e de uma questão biológica, além da espiritual, que a gente também vai ampliar. Biológico, por exemplo, algumas funções hormonais que podem estar irregulares, como genética ou deficiência, e algumas modificações em neurotransmissores, da questão da serotonina, que é quem regula o humor, o sono, o apetite, também pode estar por trás de alguns transtornos. Então, isso precisa ser verificado. Nos fatores psicológicos, nós temos o quê? Uma imagem muito negativa do corpo da pessoa e uma baixa autoestima. E a pessoa também pode ter alguma outra doença que tenha isso como sintoma, como efeito. Então, por exemplo, doenças como depressão, ansiedade, algum trauma que a pessoa esteja passando, pode aumentar essa questão da sua autoimagem muito negativa, da baixa autoestima, e pode gerar um transtorno alimentar. Fatores sociais e ambientais. Gente, esses estão no primeiro da lista no sentido de causar os transtornos. Por quê? São os padrões de beleza que a sociedade estipula, que causam muitas frustrações, baixa autoestima, e a pessoa fica com a necessidade de aceitação. Então, esses padrões, as pressões, uma dinâmica familiar que é disfuncional, que é muito comprometida, profissões ou carreiras que exijam uma magreza extrema ou um determinado tipo físico, como, por exemplo, balé e modelagem. Não estou falando contra as profissões, mas sim uma exigência de um enquadre físico que nem sempre está de acordo com a estrutura corpórea da pessoa. Esportes também na mesma linha, que exigem um determinado tipo físico e que podem provocar essa questão. Traumas familiares ou de infâncias, muitas vezes relacionados à alimentação. Pressão cultural ou de amigos, colegas de trabalho ou qualquer pessoa com quem se relacionam. Algum período de transição muito estressante ou mudanças que a pessoa esteja enfrentando. Tudo isso pode complicar um pouquinho e fazer com que a pessoa possa desenvolver um transtorno alimentar. Ok, desenvolveu. Como tratar? Falando também no geral, porque cada transtorno pode ser tratado de um jeito. Mas falando um pouquinho no geral, são doenças muito graves, algumas têm um índice de mortalidade também alto, então essas pessoas precisam ser tratadas por uma equipe de multiprofissionais, não é só uma pessoa. Ela precisa de um médico para ver toda a parte física, todo o dano causado pelo transtorno, de um psicólogo para ver os gatilhos, o que está causando, toda a parte emocional,
enfermeiros que auxiliam nesse acompanhamento e nutricionistas que precisam ensinar a pessoa, digamos assim, a voltar a se alimentar de uma forma coerente, de acordo com as necessidades dela, não conforme o transtorno que ela tem. Ele deve restaurar a nutrição adequada da pessoa. A compulsão, o exagero precisa ser reduzido e a pessoa precisa voltar a ter prazer em se alimentar e participar de questões sociais onde tem alimentação, só que sem culpa, de uma forma saudável. Então, o primeiro objetivo é recuperar os quilos perdidos e restabelecer a saúde, para que a pessoa sobreviva, para que ela não tenha maiores transtornos. Alguns medicamentos podem ser prescritos para combater a origem de alguns, como antidepressivo, por exemplo, outros conforme a necessidade e avaliação que o médico faça. A psicoterapia vai ser um dos métodos mais eficazes. Por quê? Porque a pessoa transforma o alimento em vilão. E o distúrbio não vai aparecer sozinho. Então, é preciso entender qual a causa. Então, precisa investigar, precisa verificar. A ansiedade é muito frequente, pode ser um gatilho. Então, é importante a pessoa aprender a lidar com essa ansiedade. Em casos mais graves, onde a pessoa perde mais de 25% do próprio corpo, ela pode precisar de internação e de alimentação da enteral, aquela via sonda, justamente pelo comprometimento. A recuperação em médio e longo prazo não é um processo curto. O apoio de amigos e familiares vai ser muito importante. A pessoa não consegue passar por isso sozinha. E mesmo depois da reabilitação, recuperou os quilos, está lá, a vida normal que segue, a pessoa vai precisar ficar de olho o resto da vida. Por quê? Porque muitos dos transtornos têm características recorrentes e crônicas, ou seja, a pessoa está em algum outro momento difícil, delicado, ela pode ter uma recaída e apresentar o transtorno de novo. Como que a gente pode prevenir isso? A maioria não pode ser prevenido, mas a gente consegue pegar os sinais logo no início e impedir que eles aumentem. Como, por exemplo, comer muito pouco ou exagerar demais, pode ser um indício. Conversar com a pessoa, tentar modificar o ambiente, tirar os estímulos que dão gatilho para ela comer a mais ou a menos, buscar ajuda multidisciplinar, reforçar um cardápio saudável e que ela não tenha a vida dela direcionada para uma aparência, para a estética apenas, que esse não seja o seu foco principal. Aí a gente consegue prevenir. Falando um pouquinho do espiritismo relacionado aos transtornos alimentares. A ideia da estética perfeita acaba trazendo muito sofrimento a várias criaturas. Várias doenças são criadas, são descobertas em muitos momentos, mas muitas nem sempre explicadas ainda totalmente pela ciência. Os transtornos alimentares e a obsessão podem estar relacionados. Questões de culpa, vingança, dúvidas, desejos, tudo isso pode estar associado a uma influência? Pode. Um espírito obsessor e vingativo pode, por exemplo, fazer com que a pessoa não tenha bom senso com relação à alimentação e vá para um caminho que não seja adequado, ou com relação à aparência e fica lá buzinando na orelha da pessoa. Com relação a essas questões, outros podem fixar na pessoa para que ela não acredite, por exemplo, na cura, num tratamento, e para que ela desista de um tratamento de resolver aquela problemática. Mesmo não tendo corpo físico, os espíritos, alguns deles ainda presos, sentem fome, sede, têm essa necessidade. Como eles conseguem saciar isso? Buscando pessoas que estão frágeis e que permitem essa ligação. Então, a pessoa se alimenta por ela e também por aquela criaturinha. O tratamento, ele precisa começar por onde? Tirando o foco do comer, mudar a questão da vaidade. E a gente pode usar os recursos que a doutrina oferece. A prece, o passe, o estudo da doutrina espírita, isso tudo ajuda a mudar esse foco. Nós temos lá atrás várias experiências vividas, trazemos erros e vícios de outras vidas que também podem continuar, inclusive aqueles ligados à alimentação. Eu não posso também já afirmar que a pessoa que sofre de algum transtorno está resgatando lá débitos de vidas passadas. Gente, não é assim que funciona, então não posso fazer essa afirmação.
mas é possível. Então, a gente precisa sempre avaliar aquele momento, aquele contexto. Alguns têm os transtornos, por quê? Por uma questão de vaidade, pela pressão familiar, profissional, por algum relacionamento problemático com pais ou vida afetiva, ou para serem aceitas em alguns lugares. Então, pode se tratar também de uma auto-obsessão, e nem sempre de algo fora, externo. As influências obsessivas podem ser tanto do passado quanto do presente. A pessoa pode ter esse foco e atrair entidades que pensem e sintam da mesma maneira, e fica tudo mais forte. O corpo vai executar a vontade do espírito. Eu não posso falar que eu como compulsivamente porque meu corpo está pedindo. Pera, quem dirige aqui o equipamento é o espírito, não é o corpo. Nós temos gostos, tendências e os transtornos podem se manifestar a partir disso. Então, são experiências tanto atuais quanto anteriores, que fazem parte da minha bagagem e que vão me influenciar muito. Manuel Filomeno de Miranda, ele dá uma explicação muito legal. Ele fala que da mesma forma que as enfermidades, as doenças orgânicas vão se manifestar onde há uma carência, o campo obsessivo se desloca da mente para o departamento somático, ou seja, da mente para o corpo, aonde as imperfeições morais do passado deixaram marcas profundas no perispírito. Ou seja, do mesmo jeito que uma doença física vai aparecer na parte do meu corpo que eu tenho maior sensibilidade, quando a gente fala da questão obsessiva, também vai se deslocar da mente para onde eu tenho marcas lá de trás. É o mesmo processo. E as possibilidades digitais que a gente tem, tudo bem, estamos aqui numa palestra online, legal? É algo que nos eleva, nos ajuda. Mas nem sempre a gente usa esses recursos de forma positiva. Então, infelizmente, eles também influenciam com relação a doenças. A imagem ilusória da vida perfeita, do corpo dos sonhos, de uma estética A, B ou C, quando a pessoa não tem uma fé, uma fortaleza de espírito, um direcionamento, ela vai entrar em sintonia com espíritos na mesma frequência e pode ir por um caminho que é patológico. E qual o meio mais eficaz de resolver isso? Olhando lá para dentro com autoconhecimento. É o se olhar, é o se enxergar, entender a verdade acerca de si mesmo, aí a pessoa vai conseguindo melhorar. Só que quando a pessoa está envolvida num transtorno, ela não tem consciência nem de lá de dentro e nem corporal, em muitos momentos, que é aquilo mais concreto do nosso dia a dia. Nada em excesso vai ser bom. Temos o livre-arbítrio? Sim. A gente pode escolher o que quiser, mas eu tenho que saber que existe uma lei de causa e efeito que limita essa liberdade. Então, eu posso colher tanto o sucesso, a vitória, quanto uma derrota, conforme a escolha que eu faça. O corpo é um meio de comunicação, é temporário, é provisório, e a vida não vai cessar quando eu deixar esse corpo. Então, eu preciso usá-lo com disciplina e devolvê-lo em boas condições. Eu preciso prestar contas da utilização que eu estou fazendo desse corpo. E a ideia não é viver para cuidar do corpo, mas cuidar do corpo para que eu viva bem, trabalhe e cumpra a missão pela qual aqui estou. Então, o corpo físico ele vai expressar o que está aqui, no pensamento, nas atitudes, no coração e nos sentimentos. Então, eu não posso jogar responsabilidade no meu corpo. O Kardec comenta que as doenças, no Livro dos Espíritos, as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. Ou seja, as doenças ainda fazem parte da nossa vida aqui na Terra, estão ligadas a essa materialidade e ao mundo que estamos, mas não quer dizer que fatalmente estejamos adoecendo. É uma escolha, um estilo de vida que nós vamos escolher. E essas doenças vão ser resultado de um comportamento que é desequilibrado, da mente que está direcionando. Então, na medida que há esse desequilíbrio, eu posso adoecer física, emocionalmente ou psicologicamente. Por quê? Pelas escolhas equivocadas, pelos erros que nós cometemos, onde a gente desequilibra tanto o físico
quanto a nossa mente. A cura de qualquer patologia, ela está sempre condicionada à vontade e ao mérito da pessoa que procura terapia e tratamentos, quaisquer que sejam. A ideia é buscar se modificar para que as causas do transtorno também se transformem. Eu vou olhar para dentro, vou mudar, a causa também muda. Ter saúde é muito importante para uma vida satisfatória? Sim. Com ela, a gente pode se desenvolver, crescer, ajudar a sociedade também a ter qualidade de vida. Mas, para que haja cura, que é a restauração biológica que orienta o espírito, a gente não pode se perder pelo caminho. Então, é como se a gente se perdesse, retornasse ao caminho para encontrar a rota de novo. Aí sim seria a cura. Dentro de cada um está a sua cura para todos os males. A gente tem que encontrar esse caminho de novo lá para dentro para achar a cura. Não tem mudança nos efeitos se não mudar as causas. Então, a ideia é buscar a causa. E a busca pelo equilíbrio vai fazer o quê? Com que cuidemos de todas as áreas da nossa vida com atenção e cuidado. Aí a gente proporciona uma vida mais plena e mais saudável. Busquemos o equilíbrio em nossas atitudes, conheçamos os nossos propósitos e bora promover o bem. Aí a gente consegue efetivamente a cura e a melhora. Quis fazer essa introdução falando um pouquinho dos transtornos, da cura e tudo mais de uma forma geral. Agora falar um pouquinho de cada um daqueles que eu citei lá atrás que seriam abordados. O primeiro deles, o mais conhecido, é a anorexia. O que é anorexia? A pessoa enxerga o corpo de uma forma distorcida. Na maioria das vezes, muito acima do peso real. A pessoa pesa 40 quilos, se enxerga com 100. Então, há uma visão distorcida de si mesmo. Com essa visão, a pessoa passa a ter uma atitude de risco com relação à dieta. Então, ela vai abusar de exercício físico, ela vai induzir ao vômito ou até mesmo o uso de laxantes ou tudo isso junto. Pode ocorrer em qualquer faixa etária, em qualquer gênero, mas é mais comum em mulheres jovens, principalmente. A perda de peso desse transtorno é muito perigosa, baixa imunidade, enfraquece músculo, ossos. Na mulher, interrompe a menstruação, dá arritmia cardíaca, convulsões. E, gente, em 15% dos casos é fatal. Por isso que ela é tão séria e precisamos conversar. Eu evitei colocar muitas fotos de pessoas, preferi desenhos, mas aqui eu acabei colocando que foi um caso muito divulgado na internet. A moça se identifica como Barbie. Em azul está ela com transtorno, depois com biquíni rosa, depois que ela se recuperou. Eu até coloquei porque foi um caso de sucesso, que ela ficou bem, se recuperou e dá depoimentos tentando ajudar outras jovens. Quando ela estava, como está na foto de biquíni azul, ela não se enxergava como nós estamos vendo. Ela se enxergava muito maior do que é. Então, é um problema sério. A pessoa tem uma distorção. E ela está ligada tanto a origens psicológicas quanto fisiológicas. E na medida que ela se instala, ela vai atrapalhar o apetite. Ou seja, a pessoa, pela influência na melanocortina, ela deixa de sentir fome. Então, não é que a pessoa está passando fome, não. Ela simplesmente não tem fome. Por isso que ela vai perdendo absurdamente o peso. Que sinais e sintomas a gente tem? Uma perda de peso muito forte, preocupação excessiva com a dieta, restrição da ingestão de comida, ausência de apetite, usa truques para dar a impressão que já comeu, tenta enganar a família, medo muito grande de engordar, ausência da menstruação, redução da libido, prática exagerada de exercícios físicos, buscando uma forma física que ela idealiza. E ela vai evitar comer na frente de outras pessoas. Por quê? Porque ela não quer comer. Então, ela vai deixar para depois, ou vai falar que já comeu, mas na verdade ela não se alimentou. E a família nem sempre percebe. Como que se faz o diagnóstico? A pessoa vai ser considerada anorexa se o seu peso estiver 15% abaixo do indicado para sua idade e altura, mesmo que ela pareça saudável. Então, o peso está baixo demais, tem que verificar o que está acontecendo.
procurar sinais de desnutrição. O médico vai pedir uma série de exames para ver se não há uma outra doença que esteja causando aí a redução de peso. A avaliação psicológica ajuda a identificar como a pessoa vê o corpo. Lembra que nessa doença tem uma visão distorcida da imagem. Então, a avaliação psicológica ajuda a enxergar isso, além de verificar se não há algum outro problema. Bulimia nervosa é outro também muito conhecido. Esse transtorno alimentar, ele é caracterizado por quê? Uma compulsão. A pessoa come muito repetidamente, exageradamente. E esses excessos, ela acaba compensando com vômitos forçados, com exercícios laxantes, diuréticos ou tudo isso junto. Então, na anorexia, a pessoa vai negar alimento, ela não vai comer e se come forçado, ela põe para fora. Na bulimia, há uma compulsão, ela come muito, exageradamente. Homens e mulheres sofrem de bulimia, eles temem o ganho do peso e ficam infelizes com a forma, o tamanho do próprio corpo. E o ciclo é sempre esse, há uma compulsão e a purgação. O que é purgação? Pôr para fora, eliminar aquilo que é em segredo, sem que ninguém veja. Só que quando a pessoa faz isso, ela come e põe para fora, isso gera o quê? Vergonha, culpa e a sensação de falta de controle. Quais os sinais e sintomas? A maioria está relacionado ao trato gastrointestinal, pela questão dos vômitos. Então, tem dor de garganta, náuseas, azia, refluxo, diarreia, dor abdominal e de estômago, perda de peso, pode ocorrer, mas não necessariamente. Alguns sinais de desnutrição, porque a pessoa põe para fora e não deu tempo de absorver as vitaminas que ela precisa. Aí da queda de cabelo, unha quebradiça, falta de disposição. Em casos mais graves, inflamação, ruptura do esôfago, do estômago, pelo vômito, úlceras intestinais, desidratação, perda de dentes, pela questão do vomitar, osteopenia, enfraquecimento dos ossos, osteoporose e alterações cardíacas. E de fundo, a gente tem o humor da pessoa que está instável, muita ansiedade e baixa autoestima. Como faz o diagnóstico? A gente tem o diagnóstico quando suspeita de episódios recorrentes de compulsão, que é o consumo exagerado de alimento. Isso acompanhado pela sensação de perda de controle. Então, come demais, sente que perde o controle. Isso ocorrendo uma vez por semana por pelo menos 3 meses. Então, uma vez por semana tem consumo exagerado, tem o vômito, e isso vai se repetindo, a gente tem esse diagnóstico. Tem uma entrevista psicológica, anamnese, conversa com familiares, exame físico por todos aqueles problemas colocados e alguns outros, como função renal, hepática, ultrassom, enfim, um monte de exames para ver todo o dano causado ao organismo. Transtorno da compulsão alimentar periódica. O que é isso? As pessoas que sofrem isso vão perder o controle da alimentação. Ela também vai comer grandes quantidades de alimento e a sensação de perda de controle. Só que, diferente da bulimia que a pessoa pôs para fora, aqui não tem a purgação, não tem o comportamento compensatório. Então, não vai ter jejum, não vai ter atividade física. A pessoa come muito, fica culpada, acabou aí. Ela não vai eliminar aquilo. Por isso que a maioria das pessoas que sofrem esses transtornos acabam sendo obesas, o que traz risco, não a questão estética, mas o problema é o risco de desenvolver outras condições, outras problemáticas que a obesidade acaba trazendo. Fora o sentimento de culpa, de angústia, a vergonha, o constrangimento que a pessoa fica. Que sinais e sintomas? A pessoa come muito, rapidamente, não purga, não põe para fora. Tem angústia, tem desgosto, ela não está feliz comendo, ela não está tendo prazer com tudo aquilo que ela está ingerindo. O que precisa deixar de lado? A cultura e algumas circunstâncias acabam provocando um excesso de alimentos. Isso não é considerado um transtorno. Então, às vezes, alguma data comemorativa,
A pessoa vai lá, exagera, come demais, calma, não vai acusar o parente na festa de compulsão. É exceção. Então, aquilo teria que ocorrer uma vez por semana por pelo menos 3 meses para que você consiga o diagnóstico. É mais comum em pessoas de sobrepeso, pelo excesso e por não purgar. A pessoa vai comer sempre até ficar desconfortável, mesmo sem fome, e aproximadamente 3,5% das mulheres e 2% dos homens têm esse transtorno de compulsão. E ele vai ser muito comum com o aumento de peso. Diagnóstico é investigação clínica através de questionário, entrevista, tanto com a pessoa quanto com familiares. A maioria pelo peso, que também é algo que dá para identificar. E na bulimia, a pessoa até tem um peso normal, porque ela põe para fora. Na anorexia, elas estão magras. Nesse caso, não, é o contrário. Então, elas tendem a ser mais velhas do que as que sofrem anorexia e bulimia. Então, geralmente, os primeiros são mais jovens, aqui não. E quase metade, diferente das outras duas, é do sexo masculino. Então, se a pessoa tiver esses episódios, no mínimo uma vez por semana, por 3 meses, eu acabei até já adiantando, e a sensação de perda de controle, a gente tem esse diagnóstico. Mais um transtorno alimentar restritivo evitativo, ou TARI, para ficar mais fácil. A fotozinha aí já dá um spoiler do que se trata. Esse transtorno, ele tem que característica? A pessoa come muito pouco e ela evita comer determinados alimentos. Então, não é por uma imagem corporal distorcida, ela não se enxerga mais nem menos. Não é essa a questão desse transtorno. Pode perder peso? Sim, mas ela pode perder peso por estar rejeitando alguns alimentos, mas não que esse seja o seu objetivo. Crianças podem ter um crescimento menor do que o esperado, justamente por rejeitar muita coisa, e elas têm dificuldades em participar de atividades sociais que envolvam comida. Por quê? Porque elas negam muitos alimentos, elas rejeitam. Costuma começar na infância, então pode ser semelhante a uma alimentação seletiva, ou como alguém fala, enjoado. Pode começar assim e vai ficando mais crônico. No começo, a pessoa pode não comer porque perdeu o interesse, porque acha que aquele alimento vai prejudicar, é ruim, por qualquer motivo, mas ele vai ficando mais crônico. Então, a pessoa come muito pouco, evita esses alimentos, ela pode perder peso por conta disso, ela pode ter dificuldade em participar de atividades sociais normais, mas é diferente de uma birra de criança, um paladar infantil. Não é só porque rejeitou o brócolis ou o alface, não, é mais amplo. É um número maior de alimentos. Não é um alimento. A restrição é bem maior, é bem mais grave. Então, por exemplo, ela pode rejeitar todos os alimentos saudáveis e só comer carboidrato, alimento processado ou industrializado. Ela vai recusar experimentar, chegar perto de qualquer comida nova ou diferente, para entender um pouquinho mais. Não é uma frescura, é uma doença. Então, quando que o médico vai suspeitar desse transtorno, da TARI? Se a pessoa está perdendo peso ou não cresce quando criança, se há uma deficiência nutricional, se ela chega a precisar de alimentação por sonda ou oral, se ela não participa de atividades, não interage com outras pessoas, se não tem imagem corporal distorcida, porque se tiver distorção da imagem, o transtorno é outro. E quando há deficiência nutricional, vai pedir exames para verificar o que está acontecendo. Só que a gente também não vai diagnosticar a TARI se a pessoa não come porque não tem a comida. Então, não é que ela está rejeitando, ela não tem, é diferente. Ou se é alguma tradição relacionada à cultura, à localidade que ela vive. Também não vai ter esse diagnóstico se a pessoa estiver passando por algum tratamento que impeça ela de comer. Radioterapia ou quimioterapia, por exemplo, onde é muito difícil se alimentar pelo mal-estar, pela questão da boca que fica problemática. Então, não é TARI. Aí a decorrência realmente do tratamento que a pessoa está fazendo. Essa outra foto é meio eca, gente.
mas dá para entender o nominho difícil. É a síndrome de Pica ou alitriofagia. Tem uma foto da moça comendo uma esponja com terra. A do meio, ela está comendo cabelo. E o último, sabão. Deu para entender do que se trata a pica? A pica ou alitriofagia é um transtorno caracterizado pela ingestão de substâncias que não são alimentos. Qualquer coisa que não seja alimento que a pessoa come. Na maioria das vezes não faz mal, mas pode causar algumas complicações. Pode obstruir o trato digestivo, infecção por parasita, ou dependendo do que come, intoxicação por chumbo ou outra substância. Por que pica? É o nome de um passarinho que tem o hábito de se comer qualquer coisa. Ele come qualquer substância que encontra. Por isso desse nome, que é o do pássaro. As pessoas com essa síndrome podem comer de tudo. Não é que elas comam tudo isso. Cada um vai escolher uma coisa. Mas a pessoa vai se alimentar de algo que não seja comida. Terra, pedra, cabelo, giz, palito de dente, esmalte, desinfetante, sabão, carvão, cigarro, cola e alguns até mesmo fezes. Aqui são exemplos, mas ela pode comer qualquer coisa que não seja comida. Que sinais e sintomas a gente tem? Quando ocorre em crianças de 2 anos de idade até 2 anos, é normal, faz parte do desenvolvimento. A criança enfia tudo na boca e ok, faz parte, ela vai entender o que pode e o que não pode comer. Pode ocorrer durante a gestação. Olha aí as gravidinhas com vontade de comer coisas diferentes e estranhas. E pode ocorrer em pacientes que tenham alguma deficiência nutricional, às vezes em gestantes, e que podem ter vontade de comer coisas incomuns para compensar algo no organismo que está faltando. Por exemplo, a vontade de comer terra em uma deficiência de terra ou zinco. A pica raramente vai interferir com o desempenho das funções sociais, mas a pessoa acaba fazendo isso, é claro, escondido, sem que as pessoas percebam. Mas pode ocorrer em pessoas com outros transtornos mentais. E esses transtornos vão interferir no desempenho social, como autismo ou uma incapacidade intelectual ou esquizofrenia. A pessoa pode fazer isso. Para ser considerado um caso de pique, não só a curiosidade, a pessoa quis experimentar o sabão, mas ela não vive comendo sabão, esse comportamento tem que ocorrer por 1 mês ou mais, e numa faixa etária onde a pessoa já saiba que aquilo não é comestível. Então, a pessoa sabe que não é comestível e continua comendo porque ela gosta, enfim, tem as justificativas dela. Os pacientes que comem materiais tóxicos ou nocivos podem apresentar esses sintomas, vômito, diarreia, dor de estômago ou salivação. A avaliação médica é o que vai determinar o que a pessoa tem comido. Exames para ver complicações ou se tem alguma obstrução ou se ela está com uma intoxicação, dependendo do que coma. E ela tem que comer isso por 1 mês ou mais. Lembrando que não pode fazer diagnóstico em criança com menos 2 anos ou se aquela substância que é esquisita faz parte de alguma cultura, de algum culto aí, não. Às vezes, ela só é diagnosticada quando a pessoa apresenta o sintoma. Então, ela tem algum problema, há uma obstrução, ela vai parar no pronto-socorro e no exame a equipe médica acaba verificando e descobrindo que a pessoa tem esse transtorno alimentar. Deixa eu ver como está de tempo aqui. Eita, como o tempo passa rápido. Diabulimia, mas acho que dá tempo da gente falar mais um pouquinho. O que é a diabulimia, gente? É um transtorno alimentar que é descrito como a prática da pessoa ou deixar de tomar ou pular as doses de insulina. Então, a pessoa tem diabetes, faz tratamento, ela faz seu acompanhamento e ela pula as doses ou NITs. Para quê? Para perder peso. Então, ela faz isso de propósito, ela mantém essa glicemia alta justamente com a intenção de perder peso. A pessoa pode ter internação frequente, que traz consequências, ela pode ter hipoglicemia grave e complicações crônicas relacionadas à diabetes. Então, pode ser sério, questões nos olhos, retinoplastia, neuropatia, nefropatia, é considerado gravíssimo.
a pessoa pode ir a óbito, ela omite isso, ela esconde, então a taxa de mortalidade é muito alta. A diabetes precisa de atenção, então é comum que a pessoa tenha compulsão e controle as doses de insulina de forma a tentar manter o peso. Em jovens, isso é muito comum, e além disso, eles ainda podem praticar os vômitos e o uso de laxantes, diuréticos e exercícios. Então, a ideia é desconfiar sempre que houver uma preocupação excessiva com o peso, sempre que a pessoa exagerar e tiver um controle ruim da diabetes. Ela vai ter alguns sintomas, como a perda de peso, usa demais a balança, muda a alimentação, se preocupa demais com o peso e a imagem corporal, apresenta compulsão, atividades em excesso, a hemoglobina dela vai estar sempre acima de 9%, vai ter hipoglicemia sem nenhum motivo aparente, muita sede, excesso de urina, infecções frequentes, depressão e alteração de humor ou cansaço. Ela vai omitir as suas avaliações de glicemias, vai aplicar e o hábito de alimentação ela também vai esconder. E pode ter um atraso aí, um retardo no desenvolvimento, dependendo da idade que ela comece. Ruminação, do que se trata? A ruminação é um distúrbio alimentar pouco compreendido. Então, por quê? Ele é desviante. A pessoa regurgita o alimento sem que tenha qualquer disfunção gastrointestinal. Então, a pessoa pode repetir isso a cada refeição. E com o tempo, ela vai perder peso, mau hálito, cáries e compromete todo o sistema gástrico. Qual que é a ideia? A pessoa come o alimento e ela consegue fazer, não é vômito. O alimento simplesmente volta à boca, ela mastiga e põe para dentro de novo. Então, vai e volta. Pode começar 1 hora após ela se alimentar, também traz uma série de complicações. Ocorre, às vezes, na criança de forma involuntária, mas se isso persiste, a gente tem esse problema da ruminação ou nericismo. Gente, eu vou adiantar um pouquinho por causa do tema, mas eu acabei explicando o que é mais importante do tema, sem entrar em tantos detalhes, para a gente conseguir falar de todos eles. A questão da regurgitação, da ruminação, o que é importante? Avaliar se a pessoa não tem nenhum outro problema gastrointestinal, se ela não tem nenhum problema no aparelho digestivo. Avaliando, não tem, aí a gente consegue fazer o diagnóstico, porque a pessoa vai realmente esconder e omitir. Então, precisa de exames. Pregorexia, a gravidinha aí já deu a dica do que se trata. Toda mulher que engravida ganha peso. Esse termo nasceu da palavra em inglês, gestação, pregnancy, e anorexia, e ele abrange qualquer transtorno alimentar ao longo dos 9 meses. Preocupadas com o peso, durante esse período, elas caem em armadilhas com dieta, indução de vômito, muita atividade esportiva, e isso pode provocar tanto aborto espontâneo quanto dificuldade no desenvolvimento. Aqui eu coloquei a foto de uma gravidinha, gente, só tem o bebê. Ela está muito magra. Infelizmente, a mídia, com a questão da imagem do corpo real, acaba colaborando muito com essa doença e com esse processo. Aí elas vão realizar dietas muito restritivas, vômitos, tem mais episódios de compulsão, tem uma alimentação muito rígida, muda muito de peso, muito exercício, laxante, diurético, baixa autoestima, fazem jejum e não há aumento de peso. E comem escondidas para verem que não comeu. Ortonorexia. Aqui é novo, não é ainda um transtorno alimentar, mas por estar tão comum eu decidi mencionar. Do que se trata isso? A palavra vem da junção de 2 termos, orexis, que é apetite, e ortos, que é correto. É a obsessão por alimentos saudáveis, puros e naturais. É o exagero. É importante o equilíbrio. Todo exagero é ruim. Geralmente, mulheres de classes sociais mais altas, a pessoa tem muito perfeccionismo, se cobra demais,
a questão não é a caloria, mas a pureza. Então, a pessoa vai exagerar na questão do saudável e vai sofrer, porque ela não vai comer o que outra pessoa preparou, ela não vai comer em outros locais, confraternização, festa, ela vai ler tudo que é bula, vai ver tudo que é impuro e vai restringir a vida. Pertinho de terminar, vigorexia ou anorexia reversa é o contrário da anorexia. A pessoa tem um transtorno dismórfico, ela se olha no espelho e se vê muito diferente do que ela é. As pessoas é forte, é musculoso e se vê fraco, é o contrário. Há uma distorção. Pratica muito exercício, exagera nesses exercícios, vai ter hábito extremo, dieta rigorosa, tomar muitos suplementos, usa anabolizante, mas não é o fisiculturismo saudável, é diferente. Então, a pessoa não faz a prática saudável de esporte. Inclusive, ela pode ter uma série de problemas, de consequências desse uso. Druncorexia ou álcool é o quê? É a associação do álcool ao transtorno alimentar. Então, a pessoa junta a anorexia e junta o alcoolismo. Ela vai usar o álcool para tirar a fome, para conseguir ficar sem comer e aliviar os sentimentos negativos decorrentes de tudo isso. Então, é o uso do álcool como uma forma de lidar com o transtorno. E aí a gente tem um problema a mais, além daquele que a pessoa já tem. Então, ela passa a usar o álcool, isso vai acarretar outros problemas na vida dela, que são também difíceis de lidar. E o último deles, para a gente fechar, fatorexia ou gordorexia, que é o quê? Também está sendo identificado, surgiu em 2007 e ainda está sendo reconhecido, mas é importante falar, porque é o oposto também da anorexia, no sentido da distorção da imagem corporal. A pessoa está muito obesa e se vê muito magra. Ela não cuida da alimentação, ela pode ter sérios problemas relacionados à obesidade e a pessoa também não enxerga. Ela evita espelhos, corta a etiqueta das roupas e tenta negar o que está acontecendo. E o sofrimento é muito grande também nesse. Bom, pessoal, consegui falar de todos os transtornos. Os últimos que eu mencionei ainda estão sendo reconhecidos, mas estão relacionados à alimentação e a gente precisa ter cuidado com eles. Até por isso que eu falei inicialmente do como cuidar, prevenir e tudo mais, e deu para ter uma ideia. O que é legal? Observar, conversar a respeito, e tentar deixar mais tranquila a questão do conversar sobre alimentação, sobre a autoimagem, nunca fingir que não tem nada acontecendo e observar muito os jovens e como eles estão lidando com a comida. Isso é muito importante. A ideia é buscar o equilíbrio. Bom, pessoal, falei muito. Jussara, que temática importante. Todas as formas de transtorno que você abordou, elas causam, sem dúvida, um imenso sofrimento, tanto para a pessoa que enfrenta esse problema, como para todos os familiares ao redor. E muitas vezes as famílias não sabem como lidar com a situação. Quando esse problema já está instalado, o que você recomenda? O que fazer? Quando o familiar já apresenta esses sintomas, já apresenta a perda de peso, você falou da anorexia, bulimia costumam ser as mais conhecidas, porque talvez as mais antigas, né? Mas todas elas têm assim, quando o problema já está instalado, o que você recomenda? Olha, algumas coisas básicas. Apoio da família é muito importante. Ajudar a pessoa a parar de focar só na imagem, na aparência, ou no corpo ideal que ela tenha, seja ele qual for. Ajudar a pessoa a implantar uma dieta saudável, equilibrada, para que ela tenha saúde e não focada numa imagem. Então, mudar a dieta, a família vai ter que ajudar. Não adianta eu querer dar uma dieta saudável para o jovem ou para o parente e eu peço pizza e lanche a semana inteira e quero que ele tenha força de vontade e não coma. Gente, não é assim. Então, a família tem que colaborar,
mudar alguns hábitos, conversar, apoiar a pessoa. Não adianta brigar, mas tem que ser um acompanhamento muito próximo. E é doloroso, é frequente e os tratamentos são longos. Mas é parar de reforçar a questão da autoimagem, evitar as redes sociais, em muitos casos, para que a pessoa não alimente aquele lado negativo, fazer um tratamento espiritual para tirar as influências que a pessoa possa ter sintonizado até depois, não faz diferença se foi antes ou depois, mas o tratamento espiritual ajuda também a tirar o foco do alimento e fortalecer o laço familiar de união. Isso vai ajudar a pessoa, ela vai se sentir amada, querida, protegida, e fica mais fácil enfrentar toda a angústia e ansiedade que o transtorno traz. Muito obrigada, Jussara, pelos seus esclarecimentos. Nós temos uma equipe no chat e eu gostaria de convidar agora a Eliane, perguntar se como está a participação. Olá, boa noite, Adriana. Boa noite. Boa noite, Jussara. Olá. Jussara, muito obrigada pela palestra, extremamente esclarecedora e um assunto que é sempre contemporâneo e sempre interessante a gente falar a respeito, né? Porque a impressão que dá, não sei se eu estou certa, é que esses transtornos alimentares, de uma forma geral, atacam mais, né, nosso caso, nós que somos mulheres, que às vezes ficamos nessa escravidão da estética, da beleza que é imposta pela mídia, né? Exatamente. Então é muito importante. O pessoal está gostando bastante aqui da sua palestra, tivemos alguns comentários, mas nós temos aqui uma pergunta. No caso, a cirurgia de redução de estômago, a bariátrica, ela pode gerar a druncorexia? Essa foi a pergunta que deixaram aqui para você no nosso chat. Pode. Essa foi uma das que eu falei, mas correndo pelo tempo, não deu tempo ampliar muito, mas pode. Mas não é que a bariátrica vá gerar. O problema é quando a pessoa faz a cirurgia bariátrica sem um acompanhamento psicológico direito. Por quê? A pessoa, para fazer a cirurgia, ela precisa trabalhar os gatilhos, todo o seu emocional que faz com que ela coma demais. Então, ela primeiro precisa fazer esse trabalho para mudar o pensamento, a forma como ela lida, enxerga a comida. Aí, depois, ela faz a cirurgia e, ok, ela fica bem e continua a ter um hábito, uma relação saudável com a comida. Se esse trabalho não foi bem feito antes, a pessoa reduz lá o estômago, mas ela continua pensando do mesmo jeito de antes da cirurgia, a mesma necessidade de comida. Ela opera, só que ela não consegue mais comer como antes. Por quê? Porque não tem mais espaço. Ela pode compensar isso através do álcool ou alguns com excesso através de bebidas extremamente calóricas. Tem gente que, por não conseguir comer, bate a comida no liquidificador porque só vai descer o líquido. Então, aí é patológico também. Então, o álcool, infelizmente, pode ser utilizado. Mas isso é resolvido quando tem um trabalho mais bem feito, um trabalho legal na questão da mente associado aos gatilhos da alimentação. Então, precisa da terapia, precisa dessa avaliação, precisa mudar lá dentro para depois conseguir mudar o corpo e manter aí a vida saudável. Senão, não. Tem recaída, ou engorda de novo, ou usa o álcool como um jeito de amenizar ali a sensação, querer comer e não poder porque não cabe, e toda aquela angústia que a pessoa está. Realmente, pelo que você diz aí, sempre é importante a gente observar corpo, mente e espírito, né, Jussara? Tem que estar tudo em sintonia para que as coisas ocorram bem. A ideia é sempre de forma integral, não olhar só um lado. O que eu atraio espiritualmente, como estão meus pensamentos, os gatilhos, as emoções, como eu estou cuidando do corpo, é tudo junto. Sim. Muito importante. Obrigada, Jussara, por você ter respondido essa pergunta e obrigada por ter aceitado o convite do Família Online. Muito obrigada. Adriana, querida, é com você. Muito obrigada, Eliane, por trazer aí a participação, né, dos nossos espectadores. Pois bem,
esse tema, Jussara, esse tema é um tema muito importante, com certeza nós vamos voltar a falar dele no futuro. Como nós percebemos, a abordagem deve ser multidisciplinar, o apoio da família é muito importante, e isso nos remete àquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, de que é preciso cuidar do corpo e do espírito, né? Nós moramos na matéria, então a nossa casinha material também precisa desse amparo. Minha querida, nós só podemos te agradecer muito por essas informações tão importantes, e agora eu gostaria de pedir a você as suas considerações finais. Gente, obrigada pela oportunidade. Bora cuidar do corpo, da mente, do espírito, que tenhamos o cuidado com o corpo, não pelo corpo perfeito, mas para que ele esteja saudável, para que eu consiga exercer aquilo que eu vim nessa encarnação, que eu possa cuidar do espírito, trabalhar minha essência, realizar o meu projeto reencarnatório. Isso é muito mais importante. E o corpo precisa estar saudável, apenas isso. Bora observar e ajudar quem está à nossa volta. Mais uma vez, Jussara, muito obrigada e até a próxima oportunidade, que com certeza será breve. Será em breve. Muito obrigada, viu? Meus queridos, agora nós vamos caminhando para o encerramento do nosso encontro. E agora nós vamos para aquele momento também tão importante que é o das vibrações. E carinhosamente nós vamos convidando a nossa querida Nilza, que conduzirá as vibrações e a prece de encerramento. Obrigada, Dri. Muito obrigada, Dri. E agora que nós recebemos tantos conhecimentos enriquecedores, vamos doar o que há de melhor de nós. Vamos vibrar pela paz e pela saúde do nosso planeta querido. Que Jesus Cristo possa envolver o nosso planeta com a sua luz. Vamos vibrar pelos governantes, para que eles realmente sejam auxiliares de Jesus. Vamos vibrar pela implantação do Evangelho de Jesus Cristo em todos os lares do nosso planeta. Vamos vibrar pela harmonia e pela paz entre todas as famílias. Vamos fazer uma vibração pelo nosso lar, pela nossa família, e vamos pedindo licença a Jesus para fazer uma vibração por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Senhor, quantas bênçãos recebemos na noite de hoje. Quantos conhecimentos enriquecedores acrescentamos em nossas vidas. Gratidão, Senhor, por nos proporcionar mais esse encontro. Pedimos que nos abençoe, que nos proteja, que nos fortaleça durante o período que estaremos em recesso, para que possamos manter a sintonia convosco. Que nosso lar e nossa família estejam envolvidos pelo vosso amor e pela vossa paz. Que assim seja, graças a Deus. Dri, agora é com você. Que assim seja, Nilza. E assim nós damos por encerrado o nosso encontro de hoje. Lembrando, hoje foi o nosso último encontro deste semestre. Nós retornaremos no dia 3 de agosto. Lembrando que todas essas palestras, são acessíveis no site da IGIM FEESP. Então, durante esse período, é possível ver e rever todas essas exposições com esses temas tão importantes. E agora, no dia 3 de agosto, nós retornamos. O nosso palestrante será o Leonardo Botti. Ele atua como voluntário na Federação Espírita do Estado de São Paulo e ele trará o tema O Adolescente e os Transtornos Sexuais, no dia 3 de agosto, quando nós retornaremos. Até lá, que vocês possam aproveitar todo esse conteúdo que continua acessível e nos vemos em breve. Uma boa noite a todos e nós convidamos a nossa equipe para a nossa despedida. Até lá, pessoal. Muito obrigada.